Meio caído, muito pequeno, grande demais. E essa cicatriz? Todo mundo tem peito. Gabriela tem peito pra se cuidar e ser cuidada. Peito. Karen tem peito pra ser diagnosticada. Todo mundo tem. Francisca tem coragem pra ser frágil e peito pra ser forte. Peito, peito. Maria tem peito pra tirar o peito e encontrar seu norte. Ana Michele tem peito, inspirou outras mulheres e floresceu. Todo mundo tem peito, cuide do seu. Peito, peito. Todo mundo tem, todo mundo tem. Peito, peito, peito. Todo mundo tem, todo mundo tem. Outubro rosa. E eu já fui me adiantando, apresentando aí antes da campanha, não é, Mariana? Mas é assim, não é? Porque foi um mês incrível, um mês entre outubro, começou em setembro, começamos ali todos juntos contra o câncer, no dia 20 e 24 de setembro, e aí anunciando outubro em setembro, nós entramos aqui com toda a carga, com toda a energia, com gente muito bem com a vida, para falar de um assunto tão sério, tão delicado, mas apontando, direcionando para a vida, direcionando para a atenção e o cuidado da saúde das mamas. E eu estou aqui ao lado da minha amada parceira, a Mariana Lourencinho, coordenadora da causa do câncer de mama, do Instituto Avon. Para quem não me conhece, meu nome é Regina Célia, eu sou gerente de causas do Instituto Avon, tanto da causa do câncer de mama, como também da violências contra meninas e mulheres, e estou aqui com essa pessoa incrível, a Mariana Lourencinho, que organizou, né, todo esse trabalho junto com um time bem forte. Nós tivemos a Juliana, a Beatriz Acioli, a Laila, a Renata, a Keila, todas coordenadas de forma magistral pela Daniela Grelan, que é a nossa diretora executiva. E aí eu quero aqui ver a fala da Mariana, e a Mariana vai aproveitar e apresentar as nossas convidadas para a gente iniciar uma conversa, um bate-papo, não é, bem tranquilo, bem democrático, não é, com muita informação, gerando muito conhecimento para você, para nós, para todas que estamos aqui curtindo esse Outubro Rosa. É contigo, Mariana. Oi, gente, boa noite. Que delícia estar aqui com todos e todas vocês em mais uma ação do nosso Outubro Rosa do Instituto Avon. Esse mês foi um mês intenso. Imagino que vocês participaram de muitas das atividades que nós pensamos com todo carinho para falar sobre esse tema que é tão importante num ano que é tão importante, né? No Giro pela Vida, o Daniel trouxe uma fala muito forte sobre, né, ser talvez o Outubro Rosa mais importante da década, diante de todos os desafios que nós temos vivido por causa da pandemia de Covid-19. Então, essa live também traz essa importância de falarmos sobre o que temos vivido, né, há quase um ano e meio, do impacto da pandemia em relação ao tratamento e diagnóstico de câncer de mama, mas com uma fala de esperança e de movimento, né, da importância da gente voltar a olhar para isso e trazer toda a experiência desses parceiros tão incríveis que vêm hoje trocar com a gente, para a gente pensar numa mudança de cenário e de um caminhar para conseguir transformar a realidade do câncer de mama no Brasil. Eu vou apresentar brevemente as nossas convidadas de hoje e agradecer já de antemão a vinda de todas vocês aqui conosco. Eu vou convidar todas a entrarem, né, Leandro, por favor, a trazê-las para a tela. Então, convido a doutora Fabiana Macdice, que é médica mastologista, ela é head do Centro de Referência das Mamas do AC Camargo. Doutora Fabiana, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer e uma honra ter você aqui. Fica à vontade, se quiser falar um oi para todo mundo, claro. Oi para todo mundo, então. Mas muito obrigada mesmo, como você falou, né? Assim, a gente começou muito antes nesse ano, exatamente porque a gente está percebendo toda essa diferença de movimento. A gente já começou o Outubro Rosa em setembro, né? E a gente quer realmente começar, assim, falar muito sobre esse assunto, não só agora, né? Porque a gente já está terminando o outubro, mas que isso realmente retumbe para o resto do ano, porque a gente teve muitas perdas. A gente vai conversar sobre isso aqui e esse assunto é importante o ano todo.
Essa sua fala é muito, muito especial, porque a gente fala isso, né? Que outubro é outubro rosa para a gente aqui no Instituto o ano todo realmente, a gente fala sobre isso o ano todo, mas que bom que tem havido um movimento de mais, né? Não só vocês todas que são absolutamente ligadas ao tema e trabalham isso também o ano todo, mas eu tenho visto que o outubro começou mais cedo realmente para mais pessoas e para mais grupos, e espero que ele se estenda para além do outubro também, né, para os meses que virão, porque a gente vai precisar muito disso. Aí queria agradecer também a presença da Luciana Holtz. A Luciana é psico-oncologista, especializada em bioética, fundadora e presidente do Instituto Oncoguia, um parceiraço do Instituto Avon. Obrigada, Lu, por estar aqui com a gente. Obrigada, Mari. Acho que é um enorme prazer estar aqui, né? Estou entendendo que é uma live de encerramento, né? Então, assim, que bacana. Oficialmente. Muito bem, que bacana a gente poder, né, estar aqui juntas, refletindo, né, e mais uma vez, né, conscientizando e falando, tem que ser assim, né, Fabi? Fala. E você sabe, Mari, que eu estou pensando um pouco, né, nessa fala que você está, né, nessa frase que você falou do Daniel, que talvez seja, né, o Outubro Rosa mais importante da década. Eu não tinha pensado nisso, mas eu não tenho dúvida do quanto este Outubro Rosa tem, sem dúvida nenhuma, outro peso, né? Assim, isso parece que está presente o tempo inteiro, assim, né? Tem um peso maior, acho que um chamamento para um compromisso ainda maior, né? Que realmente, acho que é esse convite, né? Para que o Pink fique, né? Para que o Rosa siga do mesmo jeito, né, que ele invada realmente todos os outros meses e que a gente não pare de falar desse problema que, sem dúvida nenhuma, né, é de todos nós, né. E agora eu queria convidar a Érica Bohold para, né, a gente teria a presença da doutora Mayra Calef, mas por uma razão muito justa, a Mayra está atendendo, está na clínica atendendo as prioridades de tudo isso, que são as mulheres, né, pacientes de câncer de mama. Então, a Érica vai nos acompanhar representando a FEMAMA aqui nessa conversa de hoje. Obrigada, Érica. Boa tarde, boa noite, né, a todos, e é um prazer estar aqui. A gente traz uma notícia, então eu fui conversar com a doutora Mayra no meio da consulta, eu disse, doutora, a live dela disse, não posso, mas a gente precisa passar essa informação que a gente tem uma notícia boa, é boa e é ruim, né, mas assim, ela é mais boa do que ruim, então eu digo, Mariana, deixa eu falar, porque a gente tem que passar essa mensagem, essa notícia, né, para todo mundo que está assistindo. Obrigada pela participação e pelo convite. É uma honra estar aqui junto com vocês. Obrigada, Érica. Gente, acho que antes de começar a perguntar para vocês, né, temos uma rodada de várias conversas, acho que o que eu queria muito era trazer algo que é a base de toda a nossa construção de Outubro Rosa desse ano, e tem sido essa inquietude que nós temos vivido, né, exatamente sobre isso, dos desafios que são a gente conseguir priorizar o tema do câncer de mama diante de um colapso tão grande que a gente tem vivido na saúde no nosso país, claro que no mundo todo, mas ainda muito intensa no nosso país. E pensando nisso, nós fizemos uma parceria com uma empresa de jornalismo de dados esse ano para estudar os dados do DataSUS, olhar para um pouco, né, dos números que a gente tem, porque a gente sabe que dados ainda são um desafio no Brasil, infelizmente, mas pelo menos temos algum para ter como referência e para poder olhar e discutir sobre. E esses dados do estudo com a Gênero e Número nos mostrou que mais de 40%, né, olhando a ordem histórica, né, do crescimento do número de mamografias que estariam sendo realizadas nos últimos anos pelo SUS, vinha crescendo, até que em 2020 ela cai mais de 40% do total de número de mamografias. Então, de 3 milhões, a gente vai para 1.800.000 mamografias só realizadas num país da extensão como o nosso, e mais de 28% dos exames mais profundos para diagnóstico, como biópsia e mamografia e ultrassonografias, não foram realizadas. E olhando para isso, e aí é a nossa grande preocupação, né? A gente só está falando de dados do SUS nesse estudo, que são os dados que a gente tem acesso. Eu queria começar conversando com vocês para além desses números, né? E olhando para a experiência que vocês têm no dia a dia de atuação de cada uma de vocês, e queria começar, então, perguntando para a Lu. Eu sei que o Oncoguia fez uma pesquisa para pacientes, né? Fez mais de uma rodada, inclusive, né? De uma entrevista, de uma pesquisa quantitativa para pacientes, para entender o impacto da pandemia nos tratamentos e diagnósticos, né? Que eles vivenciaram e qual a percepção deles ao longo disso.
Eu queria ouvir um pouquinho disso, né, de como foi todo esse olhar mais profundo que vocês fizeram e entender se, né, seja por pesquisa, seja no dia a dia do Ligue Câncer, do atendimento, você tem percebido como estamos agora, né? O que você traz para a gente de notícias do cenário atual? Tá, Maria, eu acho que, né, esse número que você está apresentando, sem dúvida nenhuma, né, acho que o bom dele é que ele chegou perto de todo mundo, né, acho que esse é um dos recados, né, então, chegou este Outubro Rosa, tem esse convite, né, chegou a hora de você colocar teu exame em dia, caso você ainda não tenha feito, né, ainda não tenha conseguido fazer isso. O ano passado, Mari, eu acho que, vamos lembrar um pouquinho, né, foi tudo muito assustador, né, acho que ninguém sabia direito o que estava acontecendo, eu lembro de conversar com alguns amigos médicos, era assim, faz isso, não faz isso, né, era uma coisa quase que de mudança até de conduta diária, e obviamente que isso impactou profundamente as instituições também, né, e de um outro lado, a gente tinha um paciente absurdamente assustado, entendendo muito bem o recado do fique em casa, né, então sim, a gente tinha uma mensagem muito clara que era fique em casa, né, então, na primeira rodada ali, que foi o auge, né, a gente rodou a pesquisa entre abril e maio, né, então, ficou muito gritante o dado de 43% dos pacientes relatando algum tipo de impacto no tratamento. Então, tratamentos cancelados, tratamentos adiados, e curiosamente, né, por parte da instituição e também por parte do paciente, né? Então, assim, tinha, né? Então, uma instituição se reorganizando, uma instituição também entendendo direitinho o que dava, o que não dava para fazer, e um paciente completamente assustado, tomando uma decisão ali sozinho, né? Aparentemente sozinho, de, poxa, não vou fazer porque o recado é para ficar em casa, né? Então, isso a gente viu, né? Obviamente, olhou para isso com muita preocupação, a gente sabe que o tratamento do câncer não pode parar, né? Então, a gente sabe de uma preocupação aí de toda a sociedade médica e de todo, né, olhando para isso e preocupado com isso nesse momento, inclusive. E em agosto a gente perguntou de novo, Mari, e isso diminuiu, né? Não desapareceu a informação, continuava acontecendo isso, mas ali já por volta de 32%, 33% ainda com dados reportando o impacto do paciente. Indo para hoje, Mari, a gente já não está mais recebendo esse tipo de demanda, né? De tratamento interrompido. Eu acho que a angústia deste momento é a gente olhar para, muito provavelmente, para esse tamanho de diagnósticos que podem estar represados, né? Porque o que a gente está ouvindo de alguns hospitais cadê o paciente que não está chegando? Ou, né, o paciente chegou com a doença avançada. Né? Acho que a Fabi consegue super me ajudar nisso, né, Fabi? Porque, então, a demanda tem sido outra, né? Agora é um paciente mais preocupado, querendo entender, né, vacina, um pouco tentando se preparar um pouco para essa retomada, né? Mulheres querendo saber a questão de fazer exame e tal. Então, essa questão específica de tratamentos cancelados e adiados nesse momento, a gente não está vendo mais. Não vê mais essa questão do tratamento cancelado, né, Lu, como você tem falado, mas a grande questão foi esse movimento todo. Quando a gente falava o hashtag Fica em Casa, a gente tinha muita dificuldade em dizer quem é que era para ficar em casa, né? Então, lá no AC Camargo, por exemplo, né, então, já que a Mari comentou que a gente, né, teve esse movimento todo aí para realmente diminuir a incidência de somação de mortes, né? Assim, eu estava na época, eu estava até comentando sempre, eu falava, gente, é muito cedo para gerenciar, é câncer, Covid, cabeça e coração, o que a gente vai fazer? O que a gente vai resolver primeiro, né? E lá no AC, por exemplo, o que a gente fez? A gente começou a organizar, então, o AC Camargo juntou todo um time de crise antecipando, então, enquanto a coisa ainda estava do outro lado, ainda não tinha chegado no Brasil, em janeiro se formou um time de crise, antecipando essa perspectiva e já pensando como é que a gente vai fazer. Então, eu lembro de reuniões que a gente, antes do primeiro caso no Brasil, de a gente já ter tido e ter escalonado quem que é o paciente que a gente, quando começar a entrar em crise, porque vai entrar, a gente não tinha dúvida disso, quem são os pacientes que a gente vai falar, você então, de verdade, fica em casa. Você, não, esse é o tratamento único. Eu lembro que na época, câncer ductal in situ, por exemplo, que a maior parte dos guidelines, né, estrangeiros falava, não, então não precisa operar, vamos esperar para operar daqui 6 meses.
nós tivemos que tomar uma decisão, e a nossa decisão foi, não, mas câncer in situ, apesar de não matar a paciente, quanto tempo a gente vai ficar nessa crise? A gente não sabe, então vamos fazer o seguinte, vamos operar de uma vez, porque o tratamento dele é cirúrgico. Então a gente falou, o câncer in situ nós vamos operar. Então foram momentos de decisões extremamente importantes, que a gente tomou em times multidisciplinares, né? Então eram muitas pessoas pensando juntas e tomando decisões que às vezes a gente tinha que bater no peito e falar, nossa, mas tal lugar não está fazendo assim, mas a gente se juntava e falava, então vamos fazer. Então acho que essa que foi a grande dificuldade de todo esse princípio, porque a gente não tinha de quem copiar, né? Então era tudo muito novo, tudo muito assustador para absolutamente todo mundo. Então, realmente, outubro do ano passado, a gente ainda estava naquele momento de uma crise muito forte. Lá no AC, a gente já tinha evidência de que realmente estava valendo a pena a gente nos mantermos de portas abertas. A gente teve uma redução muito importante de número, por exemplo, de mamografia, como teve o restante do Brasil, mas a gente conseguiu reduzir cirurgias para câncer só em 13%, né? Ou seja, a gente conseguiu manter o atendimento, inclusive o atendimento cirúrgico, para muita paciente, cuidando com alguns protocolos de segurança, separando fluxos, colocando as pacientes em fluxos diferenciados para que a gente não somasse mortes. No entanto, o que aconteceu foi isso que a gente está vendo nesse momento, que todas essas dificuldades, né, ou todos esses gaps, todas essas diferenças de atendimento, eles ficaram cada vez maiores e criaram absurdos abismos, né, entre rede pública e rede privada. Então, quem conseguiu se antecipar, quem conseguiu criar esses fluxos e, de repente, não teve que só tratar pacientes com Covid, conseguiu fazer esse atendimento oncológico, mas não foram todos os centros que conseguiram. E hoje, o que a gente tem visto? A gente está começando a levantar dados de pré-Covid e pós-Covid. E o que a gente tem percebido? Pré-Covid e pós-Covid. No momento pós-Covid, a gente está tendo assim, a gente está vendo menores, como é que fala? Menores números, né, de pacientes diagnosticadas com câncer in situ, tá? Ou seja, aquele tumor inicial deu uma sumida, porque as pacientes não estavam fazendo a mamografia, tá? E a gente está tendo mais pacientes com cânceres mais avançados, tumores mais localmente avançados, e na axila, e mesmo doença metastática. Então, esses dados logo a gente deve ter para apresentar, mas é essa tendência que a gente tem percebido. Então, sim, a gente está indo muito a público para dizer, vamos lá, agora que a gente tem disponível a vacina, é hora de todo mundo voltar, porque senão, isso que vocês estão falando, de que realmente esse é o principal outubro rosa, né, um outubro rosa muito importante. Por que ele é muito importante? Porque essa paciente que ficou represada, que não teve acesso à mamografia, que já era pouco, mas a gente estava subindo ali com muita dificuldade, a gente estava subindo esses números, de repente essas pacientes vão sumir e aparecerem todas com cânceres avançados mais para frente. Sabe, doutora Fabiana, pensando um pouco nessas suas colocações, e aí que eu vi também a Lu e a Érica, antes da gente continuar com as perguntas, desculpa, Regina, que me entrei aqui no meio, mas fico pensando muito que muitas vezes, né, e olhando para o público que está nos acompanhando hoje, quem é, né, a mulher que faz parte da rede do Instituto Avon, muito do que a gente ouve são sobre os medos e os tabus que envolvem o ir procurar ajuda se eu sinto um nódulo na minha mama, ou se eu tenho que fazer... eu não tenho nada, eu tenho só que fazer minha mamografia de rastreamento todo ano, uma vez por ano, e eu tenho esse medo. Eu tenho né, esse desconhecimento sobre o que tudo isso significa. E uma das nossas preocupações aqui no Instituto, muito fortes, é que esse tempo que a gente ficou e que houve esse desencontro de informações, porque é real, a gente não sabia, né? O Instituto Nacional do Câncer manda uma notificação de mulheres não façam suas mamografias de rastreamento. É claro que a gente, né, não vai fazer, mas acho que muito da nossa preocupação é sobre como que a gente consegue virar a chavinha, assim, sabe? E retomar todo o processo de educação que a gente veio fazendo durante todos esses anos, assim. Então, queria ouvir um pouco de vocês também sobre isso, assim, né? Se vocês têm percebido também um pouco dessa retomada do medo, dessa retomada do não vamos falar sobre esse assunto, sabe?
Sim, eu acho que a Lu pode comentar sobre isso, porque a campanha da Oncoguia, nesse momento, está maravilhosa em relação ao vamos encarar o medo, né? Lu, acho que você sabe, assim, a sua proposta é a melhor nesse momento aí. Seu áudio, Lu. Desliguei aqui. Mas você sabe, Fabi e Mari, né? Eu acho que essa reflexão do medo e aí da desinformação, né? Das fake news, de todo esse pacote aí que acaba sendo um enorme desserviço, né? Para essa mensagem que a gente quer tanto que as mulheres compreendam, né? Da importância do autocuidado, da importância de se conhecer, da importância, né, de fazer o exame. E óbvio, né, gente, acho que foi uma mensagem bacana que a gente viu em todo esse Outubro Rosa, se tem um lado que a gente precisa seguir fazendo, sem dúvida nenhuma, da conscientização, mas a gente também tem que seguir cobrando o acesso, né? Porque se a gente convence uma, né? Imagina a frustração dela se ela tenta ir atrás e ela não consegue fazer, né? Então, acho que não tem saída, né? Tem que o tempo inteiro estar trabalhando com essas duas coisas ao mesmo tempo e a gente sabe que não tem sido tão fácil, mas o que me preocupa, Mari, né, é muito essa questão do estigma do câncer, né, assim, para mim, eu continuo seguindo aqui falando que é o nosso desafio número 1, né, enquanto, né, ficar essa coisa tão forte, porque, né, eu já não quero me informar, mas o pouquinho que eu sei câncer mata, né, assim, se a gente for perguntar, o que você sabe sobre o câncer? Câncer mata. Eu acho que as pessoas param aí, né, Fabi? O que você sabe sobre mamografia? Mamografia dói. Ou então quem procura acha. Né? Exato. Ou quem procura acha. Então, o pouquinho que as pessoas sabem é muito ruim, né? É muito negativo e paralisante, né? A partir dali eu paraliso, eu não quero olhar mais, porque eu não quero achar, né? E a mamografia, eu acho que a gente também tem que lembrar as pessoas, né? Não é um exame que evita, é um exame que procura, né? É um exame que está permitido. Só vai achar se já estiver lá. Exato, né, Fabi? Então permite você estar fazendo assim, né, uma olhada geral, né, e literalmente, né, permite você achar pequenininho. Então, Mari, eu acho que a gente tem que seguir batendo muito na tecla, né, fazendo as pessoas saírem ali, né, do superficial a respeito do câncer, darem um passinho além. Eu acho que é de passinho em passinho. Eu acho que é tentar cada vez mais, né, colocar o holofote nas boas notícias, que são muitas no mundo do câncer, né? Eu acho que a gente tem que ir conseguindo trocar mesmo isso, né? O que tem de ruim, né? O que tem de pejorativo para as notícias boas, né? Óbvio que receber o diagnóstico de câncer nunca vai ser bom, passar pelo tratamento também não vai ser, não é legal, não é, né? Não é oba-oba, uma coisa séria, grave, difícil, mas, né? Que pode ser leve, as barreiras podem ser minimizadas, é possível, né? Então, tudo isso a gente precisa falar mais, né? Não, é o que você falou, né? A mamografia não evita nada, mas se achar, a gente trata, né? Hoje, se você não achar, você não trata. Exato. Então, acho que não vai continuar crescendo. Exato. Que esse é o nosso convite, né, Fabi? Eu acho que enquanto você está assim, né? Enquanto você está assim, né? O risco que você corre de pagar muito caro, né? É muito caro o que você pode de verdade pagar enquanto você não está olhando. O convite para olhar não é simples, também não é um convite de meu Deus, é facinho. Mas se você pesa, né, os dois lados, ainda é muito melhor encarar do que ficar numa escuridão, do que ficar numa desinformação, né? E ali paralisada por um medo que literalmente não vai te levar a nada. Né? Exato. O medo só vai valer a pena se ele gerar movimento, num movimento de continuidade para que você busque a informação e para que você busque tratamento, né? Para que a gente já tenha essas dificuldades de acesso a tratamento. Se você ficar realmente com todos esses receios, com todos esses medos, e ainda, né, ficar em casa sem ir nem dar o primeiro passo para procurar essa assistência, que pode às vezes até ser muito difícil, a gente sabe disso, mas esse primeiro passo ele tem que ser
da pessoa, né? A gente não consegue ir até na sua casa, bater na porta e falar, olha, vamos lá fazer uma mamografia, né? Então, ou vamos lá, vamos educar para palpar a sua própria mama. Então, isso é super importante. Então, essas mensagens de autoconhecimento, de realização de exames, de conhecimento do que é prevenção. Prevenção é uma coisa que você faz antes de ter o câncer. Antes de ter o câncer, mamografia para fazer diagnóstico precoce, compreender um pouquinho mais esses dois universos, compreender que a maioria das pessoas se curam, né? Mas é que todo mundo pode ter alguém que conheceu e que teve um diagnóstico mais tardio ou que teve uma doença mais difícil. Mas quantas pessoas vocês cruzam por aí que vocês não sabem que teve câncer, que foi tratada, foi curada e está vivendo, né? Porque, de repente, isso pode não ser muito falado, talvez aquilo traga um pouco de dor ou desconforto para essa pessoa e ela nem conta, mas ela viveu, ela superou e ela está vivendo. Então, a gente faz realmente esse convite para se informar. A informação, a gente costuma dizer, né? Eu costumo dizer que a informação, ela realmente empodera e ela te dá escolhas. Eu, em algum momento, eu cheguei a pensar, né? Assim, eu mesma cheguei a pensar, nossa, gente, a ignorância é uma bênção, porque quando você sabe demais, às vezes você cria, né, monstros ou cria situações que você cria só porque você sabe muito, mas posso garantir para vocês, né, de caso pensado, de caso vivido, que eu mudei totalmente a minha ciência, a minha consciência, a minha forma de pensar. Conhecimento empodera, conhecimento gera opções e gera escolhas. Para a gente fazer qualquer escolha nessa vida, a gente tem que conhecer para identificar por qual caminho a gente vai. Interessante que a gente pode tirar dessa fala que esperançar e conhecer é preciso, mas duvidar e desinformar não é preciso, né? Então, por isso que a gente, não é? Duvidar, por que duvidar? Você vai fazer o exame e, como já disse, ele vai revelar o que está e vai te ajudar a tratar. E a desinformação é aquela forma como a gente fica tateando, será que é, será que não é? E cada um vai contando a experiência de uma vizinha, de uma parente que aconteceu isso ou aquilo, e muitas vezes a pessoa, não é, com esse medo, não é? A desinformação ela gera medo, né? E ela fortalece muitas vezes a ignorância no sentido de ignorar qual é a verdade, qual é o fato que deve se dizer sobre o que está acontecendo. No caso aqui, a gente está falando sobre a saúde das mamas. Gente, eu espero que vocês estejam aí, chamando alguém, chamando uma vizinha, chamando um parente, que dá tempo para você ouvir e ficar bem atento a essas informações que estão sendo muitíssimos valiosas, não é? Com todas nós aqui no Instituto Avon, com você nesse Outubro Rosa. E aí eu queria falar aqui com a Érica, representando aqui a FEMAMA. Diz aí o olhar da FEMAMA sobre esse Outubro Rosa. Foi muito bem feito aqui, a doutora Fabiana e a doutora Luciana falando desse olhar de retrovisor que elas fizeram de 2020, não é? No início é uma luz que o túnel não tem luz alguma, foi algo muito incerto, mas a persistência, a perseverança, a expertise de cada uma dessas profissionais foi revelando, trazendo uma luz, trazendo esperança e, de uma certa maneira, tirando as mulheres desse esconderijo do medo em que elas estavam. Como é que foi a experiência da FEMAMA, né? Desse olhar retrovisor para o que nós temos hoje? Pois é, a gente aqui na FEMAMA também passou pelas mesmas coisas, né, que foi relatado aí, as mesmas situações, as mesmas angústias, né, que foi relatado aí no início, a gente também passou. Essa coisa do fique em casa, né, ao mesmo tempo, assim, dá uma preocupação muito grande, porque a gente sabe, né, que no câncer de mama o tempo, a gente até teve na FEMAMA uma campanha, né, o tempo corre contra. Há um tempo atrás teve essa campanha, e a gente sabe que 1 mês, 4 meses, 5 meses, 1 ano interfere diretamente, né, no câncer, e principalmente o câncer de mama. Então, assim, a gente também fez um levantamento de dados e a gente tem estatisticamente aí que mais de 1 milhão de mulheres deixaram de fazer a mamografia o ano passado. Então, nessa preocupação, a nossa campanha esse ano, ela é uma campanha trienal, de 3 anos, então o ano passado a gente lançou 3 perguntas e esse ano a gente está lançando outras 3 perguntas, cuja primeira pergunta é: você fez a sua mamografia este ano?
Então, essa pergunte para ela, hashtag pergunte para ela, sabe? Pergunta para uma pessoa próxima, tua mãe, tua vizinha, tua colega, quem tu encontrou no elevador, já fez a tua mamografia, né? Porque assim, ó, a gente entende a questão, né, da pandemia completamente, a gente sabe, né, do que precisa ser feito, mas assim, ó, precisa ser feito também os exames de rastreamento, né? E isso aí, 1 milhão de mulheres, sendo que a estimativa do INCA era 66 mil novos casos no ano passado. Então, deixando de fazer, 1 milhão de mulheres deixando de fazer a mamografia, essa estimativa vai furar, né? Vamos ter muitos mais casos e muito mais graves. Então, aí essa é a nossa preocupação. Então, nós lançamos essa campanha de 3 perguntas que salvam, que vocês podem procurar no nosso site, lá na FEMAMA, 3 perguntas que salvam. Mas o que eu vim trazer hoje aqui para a gente, né, foi assim um achado lá, uma notícia que a gente recebeu, que a gente começou a fuçar nessa notícia, né? Vamos fuçar nela, vamos se engajar e vamos entender. Então, tem uma portaria que foi lançada em dezembro de 2020, onde o governo federal lançou um recurso para os estados para justamente exames de rastreamento do câncer de mama e do câncer do colo de útero. Então, assim, ó, já tem dinheiro nos estados, então a gente começou a se engajar com as secretarias, né, com as ONGs, para começar a cobrar os planos de ações, o que tinha que ser feito, porque a gente entende que estava todo mundo correndo atrás do Covid, o que tem que fazer com o Covid, o que tem que fazer com o Covid, e o dinheiro lá na conta. Então, assim, a gente tomou várias ações, né, no sentido de trabalhar junto. Não é assim, a gente entende que também o controle social, ele passa por uma parte onde o povo cobra, mas ao mesmo tempo que a gente cobra, a gente também tem que se colocar como parceiro, né? A gente está junto, o dinheiro está aí, como que nós vamos utilizar? Então, a FEMAMA, assim, fez reunião com a secretaria, está trabalhando junto com a Secretaria da Mulher, lá do Distrito Federal, para desmistificar esse assunto e para a gente ajudar as secretarias estaduais, secretarias municipais de saúde a utilizar esse dinheiro que está disponível. Então, assim, ó, a gente já fez chamamento para as nossas ONGs, já fez chamamento nacional, a gente está falando direto com os secretários estaduais de saúde, ó, o dinheiro está lá, é para rastreamento, é para mamografia, é para o câncer do colo de útero. Então, assim, ó, como que a gente vai fazer esse chamamento? Então, também, né, o Faça Sua Mamografia vai gerando a demanda de fazer exame, o dinheiro está ali, então a gente tem que se reorganizar, né, para que a ação aconteça, né, para que a gente consiga reverter um pouquinho esse quadro de 1 milhão de pessoas que deixaram de fazer essa mamografia o ano passado. Então, nós estamos, assim, com várias ações para que seja um pouco minimizado. E dentro dessas perguntas que salvam da nossa campanha, a gente também aproveitou esse momento para fazer uma pesquisa, que está correndo aí todo mês de outubro, para entender, né, além do Covid, que a gente sabe que é uma resposta óbvia, né, do fique em casa, que a maioria das pessoas atenderam aí, mas a gente quer saber quais são os motivos que levam também as pessoas a não irem fazer essa mamografia. As 3 perguntas é em relação à mamografia, em relação ao controle de peso e em relação a atividades físicas. Então, a gente está com uma pesquisa aí na rede, no site, porque a gente quer também descobrir por que as pessoas não estão fazendo a mamografia, por que não estão controlando seu peso e por que não estão fazendo atividade física. Então, em breve, aí também a gente vai ter informações, né? Eu acho que quanto mais informações, mais ações assertivas a gente tem, né? Porque a informação, como a doutora ali falou, ela empodera. A partir do momento que tu entende o porquê que aquilo não está acontecendo, que devia ser natural, anual, as pessoas deveriam ter acesso, as pessoas deveriam ter conhecimento. Então, a gente está fazendo essa pesquisa para saber por que isso aí não está acontecendo. Então, também, logo, logo, a gente tem mais informação aí para disponibilizar. Maravilha, Érica, maravilha. O tempo corre contra. Repete aí para nós quais são as 3 perguntas que tem lá. Você já fez a sua mamografia esse ano? Aí já estou aproveitando para perguntar para vocês, né? Com já certeza. Fizeram a mamografia? Sim. Você tem controlado o seu peso? E daí, assim, até a doutora Mayra, esses dias eu estava numa live assistindo, né, aqui junto com ela
essa questão do peso, assim, gerou uma polêmica, né? Porque as pessoas, então eu que sou gordinha. Gente, não é assim o desespero do magro, o desespero do, né? É assim, controlar o seu peso, né? É uma preocupação para ti, porque isso são fatores, não é que quem é gordo vai ter câncer, mas são fatores que podem levar, né? Coisas que tu poderia, que estão sob teu controle, né? Mas que tu pode ter o controle sobre isso. E atividades físicas, né? Também consequência do fique em casa, né? Algumas pessoas conseguiram reverter fazendo personal em casa, personal né, virtual, Perfeito. mas muitas pessoas deixaram, né? Eu mesmo fazia natação, a natação abria, a natação fechava, a natação abria, a natação fechava. Daí uma hora tu ia lá, o professor estava na porta, hoje fechou, hoje abriu, hoje fechou. Então, assim, né? Como que a gente se virou com isso? É um alerta, né? Um alerta para a gente ir atrás e retomar, né? Depois desse surto aí, para não chegar no surto aí do câncer que está meio previsto, né? Com certeza. Mariana, a gente tem pergunta já? A gente tem uma pergunta aqui para a doutora Fabiana, na verdade. E como eu comentei, acho que a gente tem muito que ter em mente quem é, né, a nossa mulher Avon, a mulher que está aqui na nossa rede. E a gente recebeu uma pergunta, e olha que coincidência, ontem eu estava numa outra live e a gente respondeu a mesma pergunta. Para a mulher que está em menopausa, porque sempre, né, a gente dá a dica do período do mês para olhar e tocar suas mamas. Para a mulher que está em menopausa, como ela faz para escolher essa data? Tá. Uma ótima pergunta, porque normalmente quando a mulher está menstruando, a gente sugere que ela faça o seu, né, o autoexame, que ela conheça o seu próprio corpo, de preferência não um pouquinho antes de menstruar, porque é aquele momento que a mama está super inchada, que está mais, né, tá mais doída, que ela não consegue nem abraçar alguém, porque ela está com a mama bastante congesta, né, ela fica inchada tal, e fica bem dolorida. Quando entra na menopausa, então fica com uma coisa mais estável, né? Eu costumo brincar que a gente, quando entra na menopausa, a gente não vira homem, ou seja, a gente continua tendo hormônio feminino, mas numa quantidade menor. E acaba sendo um pouco contínua, sabe, Mari? Então, não existe daí uma regra, né? Da mesma forma como existe para a mulher na pré-menopausa. Então, aí fica a escolha da mulher. Também acho que não precisa ser de coração aquela coisa, sabe, de que seja exatamente no mesmo dia, no mesmo horário e tal. Eu acho que a questão é você conhecer o seu próprio corpo. No momento que você esteja tranquila, quer seja no banho, quer seja deitada, quer seja na frente do espelho, independente do momento, mas lembrar de se olhar, né? Se ver, se checar, da mesma forma como eu falo sempre, que se a gente tiver uma pinta que nasceu na ponta do nariz, como você se olha no espelho todos os dias, você vai perceber. Se você não olhar as suas próprias mamas, às vezes as modificações na gente mesmo vai sendo tão sutil e de pouquinho, e a gente está sempre fazendo tanta coisa que de repente a gente pode não perceber. Eu sempre dou exemplo de uma paciente que veio no meu consultório dizendo que ela veio para uma avaliação de rotina. E quando eu coloquei ela para ser examinada, né, e perguntei para ela antes, né, de examinar, mas a senhora sente alguma coisa? Não, doutora, eu não sinto nada. Quando eu coloquei ela para examinar e ela tirou o sutiã, um bico do seio era bem para fora, normal, e o outro era super para dentro. Minha primeira percepção. Falei, bom, ela deve ter isso faz tanto tempo que para ela isso já é normal. E eu resolvi perguntar. Falei, mas e sempre foi assim, então, o seu bico do seio, né? Aí ela, assim como, doutora? Eu falei, um para fora e um para dentro. Eu juro, ela olhou assim para baixo e assim, nossa, eu nunca tinha reparado, né? Então, é isso que a gente quer desconstruir, de que sim, a gente precisa se olhar, que sim, a gente tem que reparar no nosso corpo, que sim, a gente tem que olhar a calcinha para ver se tem uma secreção diferente, tem que olhar a cor do cocô para ver se não tem sangue, tem que checar se a hora que você acorda, se a camisola não está saindo uma secreção, um sangue, se o sutiã não está sujo. Então, é esse auto-olhar. E aí, na menopausa, você pode fazer isso a qualquer tempo. O que a gente só não pode esquecer é de fazer isso só uma vez por ano, né? Então, assim, faça isso com uma certa frequência. E eu queria só puxar aqui um pouquinho do assunto anterior, Mari, dessa questão do fator de risco, né, da obesidade. Né, dessas questões que a Érica colocou tão bem, que eu adorei essas 3 perguntas, Érica.
Porque mamografia, por mais que a gente fale, a gente ainda tem muita dúvida, tem muita desconstrução, tem vídeos de fake news rolando. Então, claro, a mulher ela fica já com medo. É uma coisa que dói, porque todo mundo já fala, isso aí foi medieval, isso aí quem fez foi homem e tal, porque dói pra caramba, né? Todo mundo já tem esse conceito. Então, é óbvio que se alguém falar alguma coisa contra a mamografia, essa pessoa vai falar, aí, ó, tá vendo? Eu sabia, né? E já não vai fazer. Mas as duas outras coisas, que parecem às vezes chatice de médico, ou muitas vezes são consideradas como, por exemplo, gordofobia, né? Ou que você tem que fazer exercício, ai que saco, aquela médica falando de novo de exercício. É importante que a gente fale, porque tem muita gente, mas muita gente mesmo, que não sabe que isso é fator de risco, né? Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você pode tomar uma escolha, você pode decidir. Você pode continuar acima do peso, você pode continuar gordinha, mas você pode fazer todas as outras coisas. Então, sabe a história do grãozinho em grãozinho, a galinha enche o papo? Então, se você está acima do peso e fala, meu, é um saco, eu estou feliz com o meu peso, não quero emagrecer, meus exames estão ok, né? Então, tem aquele gordinho que não tem uma inflamação tecidual, os exames estão normais, não tem pressão alta, não tem diabetes, fica sussa, fica feliz aí. A questão é, se você sabe dessa informação, sabe que a obesidade aumenta o processo inflamatório e pode gerar câncer, aí você vai lá, faz seus exames, está tudo descontrolado, puxa, você liga um ponto com o outro e fala, bom, agora eu tenho uma escolha, eu posso continuar acima do peso ou eu posso emagrecer e ter mais saúde. Mesma coisa a atividade física. Eu não gosto de fazer atividade física. Tive uma paciente, a minha última paciente agora, que acabou de sair. Ela falou, doutora, eu não gosto de fazer exercício, mas eu faço todo dia. Falei, perfeito. Então, você faz como um remédio. A partir do momento que a gente sabe que alguma coisa pode nos fazer bem, está sob a nossa decisão se a gente vai fazer aquilo todos os dias ou se, conscientemente, a gente vai falar, tá bom, eu entendi, eu sei, é difícil, eu não quero. Tudo bem também, tá? Mas a gente precisa falar. Então, essas 3 perguntas da FEMAMA foram fantásticas, porque são as 3 coisas que de fato interferem e a gente só tem que passar isso de uma forma que realmente não pareça que é ou um preconceito, ou uma decisão que tem que ser feita por todos. Uma coisa que me machucou e que eu fiquei triste, porque eu fui operar uma paciente que ela estava sentadinha na mesa de cirurgia para colocar os petzinhos, assim, né, do controle da anestesia nas costas, e ela virou para mim e falou assim, ai, doutora, a minha cirurgia tem muita chance de complicar, né? Eu falei para ela, não, claro que não, a gente está fazendo todos os cuidados, a gente fez todos os exames, a gente vai cuidar super bem de você, fica tranquila, não vai complicar não, né? Aí ela falou, mas é que eu sou obesa, e eu vi numa entrevista, uma live, alguma coisa, que quem é obeso tem mais complicação, então eu não tive tempo de emagrecer. Eu falei, para, meu amor, pelo amor de Deus, você tá ótima, você tá bem. Depois que você tratar, depois que a gente fizer a cirurgia, se você quiser emagrecer, se isso te incomodar, se você quiser focar nisso como também mais um ponto de saúde, eu te ajudo. Mas agora vai dar tudo certo, a sua cirurgia vai ficar linda, pelo amor de Deus, não tem nada, né, dessa sensação de culpa, porque a mulher já tem tantas culpas, não precisa mais essa, né? Vamos combinar. É interessante, doutora, que a Andréia Cristina Pavei Soares, ela não perdeu tempo, viu? E colocou aqui, estamos a todo vapor aqui em Sara, Santa Catarina, trabalhando alinhadas à campanha das 3 perguntas que salvam. Ela faz parte da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sara. E por falar em rede, muito obrigada, Andréia, por essa conexão, por esse alinhamento, por esse olá maravilhoso que você está dando aqui para a gente. E por falar em rede, eu queria justamente saber de vocês, qual é a importância da rede de apoio para essa mulher, né, que apresentou ali o diagnóstico do câncer. Como é que a gente pode falar um pouco da equipe multidisciplinar, como nós podemos falar dessa família, não é, que recebe junto com essa mulher o impacto dessa informação, não deixa de ser, nós que trabalhamos também com a mulher em situação
de violência. Essa mulher ela precisa de uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio que possa fazer com que ela se sinta segura e garanta a ela acesso à justiça, né? Acesso às informações para ela sair do ciclo, para ela sair daquela vida de violência. E a mulher com câncer, como é que a gente pode, né? Como é que a rede de apoio, como é que as organizações podem ajudar para garantir também o acesso aos direitos, às informações, aos direitos que ela tem, mas também proporcionar um ambiente acolhedor, atencioso, com muito cuidado. Essa última experiência que a doutora Fabiana contou, ela é fantástica, porque ela estava já na mesa de cirurgia, não é? E poderia entrar ali no descontrole se não tivesse uma profissional como a doutora Fabiana, com tanta sensibilidade, carinho e ternura para tratar do tema, e que só a maturidade pode garantir isso. E aí, a rede de apoio e a mulher com diagnóstico de câncer. Como é que a gente pode falar sobre isso? Regina, eu começo daqui então, né? Acho que eu gosto sempre de começar explicando para as pessoas o que é, né, essa rede de apoio, né? Porque né? E aí eu acho que vale a gente pensar um pouquinho, né? Que são, eu penso sempre, né, como se fossem em círculozinhos, né? Então, pensando na paciente ali no meio, né? Então, quem que está aqui bem pertinho de mim? Quem que está um pouquinho mais para cá? Né? Quem que está, sabe? Como se a gente fosse fazendo assim, né? E aí tem tanta gente, né? Então, claro, né, essa rede de apoio começa com o meu parceiro, né, com a minha parceira, com a pessoa com quem eu divido a minha vida, com a minha família, daí vai ali para os meus parentes mais próximos, vai para, né, para os amigos, para os colegas, e vai expandindo na sociedade, né? E aí eu acho que vale a gente fazer esse exercício de olhar para todo mundo que está nesse cenário, que aí sim a gente chama, né, tudo isso, então, né, da famosa rede de apoio, mas, claro, né, a gente precisa entender de cada uma dessas pessoas o papel, que compromisso, de que forma que eu posso contar com ajuda, e aí eu acho que chegando, né, Regina, especificamente no apoio que as ONGs, que as associações de pacientes podem oferecer, eu acho que é um trabalho importante até para a gente desmistificar e para a gente orientar mais as mulheres, as pacientes, porque eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de dúvida, sabe? Nossa, mas eu procuro a ONG para quê mesmo, né? Assim, para que serve, né, a ONG, ainda mais nessa categoria mais recente, né, de ONG de advocacy, né, de ONG que defende direitos, de ONG que apoia, que informa. Então, no caso do Oncoguia é isso, né? Então, o Onco é uma ONG que informa, que apoia e que defende direitos, e que a gente está inserido em toda a jornada, né? Então, desde o momento ali que uma paciente recebeu o diagnóstico de um câncer e minimamente, né, está com dúvida, está insegura, a gente fala muito, né, do quanto muitas vezes ela não sabe o próximo passo, né? E nem sempre ela vai conseguir até mesmo, acho que assim, elaborar a própria dúvida, né? A gente já viu muitas pacientes que estão tão paralisadas que até dificuldade de elaborar a própria dúvida, isso acaba acontecendo. Então, importância, né, então, de olhar para as ONGs, né, como espaços onde eu posso, sim, buscar essa oportunidade de eu trocar com outras pacientes, muitas vezes. Eu também posso, né, olhar para a ONG como lugar onde eu posso contar com esclarecimento de dúvida. No Oncoguia a gente tem nossa plataforma multicanal, né, o nosso teleatendimento Oncoguia, que vou falar o número, tá, Regina, que é o 0800 773 1666, que conta, né, com a super parceria, inclusive, do Instituto Avon, que para a gente é tão importante. E aí eu acho que, até contando um pouquinho aqui, indo para a prática, né? Então, as mulheres nos procuram muitas vezes porque querem saber a respeito dos seus direitos, né? Então, acho que a gente faz muito esse trabalho, né? E aí a campanha da Avon desse ano está trazendo essa informação, né? Então, tem direito, né? Vamos atrás de direitos. Então, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Então, às vezes, tem a paciente que liga e fala, eu quero saber todos os meus direitos, né? E aí a gente faz todo esse trabalho de explicar, de educar, mas também tem a paciente que liga porque já foi atrás do direito e está com alguma dificuldade dele na prática, né? Então, e aí tem, obviamente, as questões de acesso, então está na fila do SUS, está esperando, né? Então, hoje as ONGs estão à disposição, né, das pacientes,
para ajudar nessas questões mais burocráticas, né, como você mesma falou, né, que muitas vezes exigem, sim, uma garantia que vai envolver a justiça, vai envolver uma ouvidoria, vai envolver, né, uma própria negociação ali mais cuidadosa com o órgão envolvido. Então, acho que esse é um pouquinho aí da relevância da rede de apoio, que tem aí tanta gente envolvida. Perfeito, doutora Luciana. A primeira vez que você falou foi ensaio, agora você vai repetir aí o número, não é? Para as meninas de Sara e todo o Brasil ouvir aí direitinho o telefone da Oncoguia. Tá bom, por favor. Então vamos lá, 0800 773 1666. Maravilha, maravilha. Sexta, a gente já estão me perguntando se a gente funciona à noite, ainda não. A gente chega lá. A demanda é grande. Pode deixar uma mensagem, doutora Luciana? Nossa, e depois eu vou passar para a Fabiana e para a Érica e para a Mariana. Tá bom, quero agradecer muito o convite, a oportunidade, né, de estar com vocês aqui, e acho que, mais uma vez, né, insistir na questão de enfrentar o câncer de mama, não ter medo da informação, usar e abusar, né, de todas as oportunidades, campanhas e tudo que está sendo oferecido para as mulheres neste momento de Outubro Rosa e além do Outubro Rosa também. Mais uma vez, obrigada, Von. E, queridas, um beijo. Mariana, é com você, Mariana. Mariana, eu estou entrando agora e queria saber de você, qual é o tema dessa live? O que a gente está conversando aqui? Porque tem gente que está chegando, está querendo saber. Diz aí para nós. Regina, obrigada. Lu, obrigada por ter participado com a gente. A gente vai liberar a Lu, porque eu sei que ela tem outro compromisso agora. Gente, essa agenda de Outubro Rosa, acho que termina outubro e parece que a gente ainda não para, né? A gente vai ter que dar uma prolongadinha nesse outubro um pouquinho até novembro. Regina, queria, né, para quem está chegando agora, eu sei, né, para vocês que ficaram aqui, continuam aqui com a gente, que está aumentando um monte de gente chegando agora, então eu queria convidar vocês, primeiro para ficar até o final e depois voltar, porque a live vai ficar salva, tudo que a gente já falou até agora vai ficar salvo, então volta para acompanhar tudo que essas pessoas incríveis falaram para a gente até agora, sobre o impacto da pandemia em relação a diagnóstico e tratamento do câncer de mama, mas também com um olhar de boa notícia, de uma movimentação que está acontecendo para que as coisas melhorem, né? A Regina perguntou sobre a rede de apoio, eu quero voltar a falar sobre isso, né, com a doutora Fabiana e com a Érica, e eu vou dividir em duas partes. Queria te ouvir primeiro, doutora Fabiana, e depois, né, acho que voltar a falar sobre a coisa da rede, de uma organização mesmo. Tá. A questão da rede de apoio ela é super importante, porque às vezes as pessoas criam muita expectativa em relação a essa rede, né? Só que as pessoas são diferentes. Então, as pessoas são diferentes e essas redes de apoio também são diferentes. Então, tem muita gente que tem essa estrutura familiar super montada, que tem, inclusive, ferramentas internas de resoluções dos seus próprios BOs, né? Aquela coisa de você falar, gente, como é que essa pessoa consegue... Tem um problema, parece que ela resolve tão fácil, né? Por que é fácil para ela e não é fácil para mim? Então, as pessoas são muito diferentes. Essa, inclusive, é a beleza da vida, né? Já pensou que coisa chata que todo mundo fosse igual, né? Então, só que quando a gente tem, então, uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, que está num momento de fragilidade, ela precisa realmente entender que, primeiro, ela não está sozinha, né? Que o câncer pode ser da pessoa, pode ser na pessoa, mas ela vai sentir muito rapidamente que ela vai meio que ser invadida, e tem muita paciente que diz isso, sabe? No momento do diagnóstico, parece que o meu corpo virou um corpo de todo mundo, né? Parece que eu não tenho mais nem controle sobre ele, né? Porque eu tenho que fazer exames, todo mundo me vê nua, todo mundo mexe em mim, colhe exame, tira um pedacinho. Então, às vezes, essa paciente, essa pessoa, ela se sente, ela quer se apoiar em alguém, e nem sempre realmente ela sabe com quem, porque ela não tem necessariamente um apoio certo. A gente tem que descobrir quem que é essa rede de apoio. Uma coisa que eu acho muito gostosa de dizer é que, às vezes, essa rede de apoio, você pode achar que você não tem, mas certamente você tem. Se você não tem na sua família, você pode ter numa ONG, você pode ter num projeto social, você pode ter, entre outras mulheres, de repente a gente hoje, essa conexão da internet, esse mundo virtual, ajudou muito para que a gente faça essas conexões, né, para que isso seja facilitado. Quando a gente entrou com a pandemia, a gente estava criando
um projeto na Camargo, chamado Projeto Oncosuperação, de uma rede de apoio, né, com um coaching de positivismo para ensinar essas mulheres ferramentas de como construir superação. E, de repente, entrou a pandemia e esse projeto ele migrou para um projeto virtual. E deu super certo, a gente já está com a segunda turma formada. O ano passado a gente teve só para pacientes com câncer geral. Esse ano a gente já teve um grupo para pacientes com câncer inicial e um grupo para pacientes com doença metastática, né? Porque são realidades diferentes, então são redes de apoio que precisam ser diferenciadas, ensinando essas mulheres a como adquirir ferramentas que às vezes elas não trazem na sua própria bagagem, porque a gente não aprende muitas vezes isso na escola, né? Então, a rede de apoio, ela pode ser você pode olhar para muitos lugares e você certamente vai encontrar. E se você não encontrar dentro da sua própria casa, não fica se sentindo triste, achando que você vai ter que segurar isso tudo sozinha, não precisa. Certamente, assim, então, entra aqui na página do Instituto Avon, na FEMAMA, na Oncoguia, no Camargo, com certeza você vai encontrar formas de descobrir essas redes de apoio para te apoiar. A grande questão que eu sempre falo é o seguinte, quando existe o diagnóstico, muitas vezes os pacientes perguntam para mim, doutora, mas eu vou contar para quem, né? Fica naquela indecisão, para quem que eu preciso contar? E eu sempre falo o seguinte, calma, dá uma respirada e pensa na seguinte pergunta, eu vou contar para quê? Se você acha que você vai contar para quem pode te apoiar, show, essa é a primeira pessoa para quem você vai ter que contar, né? Ou que vai ser uma pessoa para onde você trabalha e que de repente tem que saber que você vai ter o tratamento, ou uma pessoa que você vê como sendo aquela pessoa que você olha para ela e fala, puxa, eu acho que ela pode me acolher, ou quem já passou por aquilo e tem de repente alguma dica de como superar. Então, a questão não é contar para quem, né? Mas sim contar para quê. E esse contar para quê é necessário porque ninguém precisa carregar toda essa cruz sozinha. A cruz pode ser sua, vai ser em você, vai ser você que vai ser operada, vai ser você que vai fazer a quimioterapia, vai ser você que vai ficar carequinha se o cabelo cair por conta da quimioterapia, mas toda essa rede pode te apoiar. Não necessariamente seja a sua família, não necessariamente sejam os melhores amigos, porque às vezes a gente tem pessoas que dizem que esses amigos podem se afastar, mas sempre tem como encontrar uma rede de apoio. E siga essa rede de apoio, ela vai ser super importante para você. Sabe, doutora, eu ouvindo você falar, fico pensando muito em uma coisa que a gente bate muito no martelo, né? Que o câncer de mama tem nome, sobrenome e apelido, né? Que o câncer de mama não é o mesmo para cada uma das mulheres e as mulheres não são as mesmas. E as redes que nos cercam, independente de termos ou não um diagnóstico, né? Por existir, porque redes de apoio são importantes por existir e é importante para a violência também, é importante para qualquer outra doença, né? É sobre ter alguma coisa para pedir socorro quando precisar e para sentir que a gente não está sozinho, né? E as redes de apoio podem ser formadas, né? Vi um comentário do Gabriel, aqui, né, o parceiraço da FEMAMA aqui no chat e queria passar a palavra para a Érica, para a gente falar sobre as redes que às vezes são essas redes de onde a gente menos espera, assim. Então, queria deixar essa mensagem para as mulheres que estão nos vendo e que receberam agora um diagnóstico, ou para as mulheres da nossa rede que não receberam um diagnóstico, mas têm vontade de apoiar outras mulheres, né, e fica a dica também que nós temos no Instituto as embaixadoras da causa do câncer de mama e da violência, que são mulheres representantes ou empresárias da Beleza Avon, que querem ajudar outras mulheres, então elas vão estudar sobre violência, vão estudar sobre câncer de mama. E essas mulheres também podem ser rede de apoio, também podem ser um braço para pedir ajuda num dia, e a gente tem histórias lindas, incríveis de mulheres inspiradoras que fazem parte dessa nossa rede e que estão aqui para apoiar outras mulheres não só como representantes, né? Então, e aí, né, lembrar de uma coisa que eu acho fantástico da FEMAMA, que é a rede mesmo, né? A FEMAMA tem uma rede em si, gente. Então, conheçam o Oncoguia, conheçam o Camargo, conheçam o Instituto Avon, mas descubram lá na rede da FEMAMA, e aí vou deixar a Érica falar sobre isso, porque eles têm mais de 70 organizações nessa rede. Pode ser que tenha uma na sua cidade e que vai poder te acolher lá, te receber lá, né, Érica? É isso aí, tudo reforçando tudo que vocês falaram, né? É maravilhoso o trabalho de rede, seja dentro do hospital com equipe multiprofissional, seja dentro das ONGs, com também equipes multiprofissionais, né? E a FEMAMA conta aí agora com 76 ONGs associadas, né, em 20 estados aí do Brasil, mais o Distrito Federal. Então, assim, a FEMAMA
essa informação, por exemplo, hoje a gente está fazendo essa live aqui, né? Ela atinge um X de pessoas. E aí esse X que ouve passa para outro, e eu acredito muito nesse trabalho de rede, né? Porque às vezes tu faz uma live, tu escreve uma matéria, tu publica alguma coisa, tu faz um EAD, tu faz várias ações, e isso vai chegando lá na ponta, né? Chega lá na ponta, lá na cidadezinha, a pessoa foi lá, recebeu o material e ela vai lá e recebe o paciente. E aí, o que foi falado aqui, né? Aquele paciente e aquela ONG empoderada de informação passa a informação para o paciente se sente empoderado e aí consegue até reagir melhor ao tratamento. Então, assim, a nossa rede é bastante ampla e ela é super acolhedora, como todas as que estão falando aqui. E daí tem de serviços diversificados, né? Tem, assim, psicologia, nutrição, advocacia, ginástica, tem de tudo que tu pode imaginar, tem, né, nas ONGs. E quem quiser consultar, pode procurar no nosso site, né? Quais são as ONGs, quais são as cidades, tem endereço, tem contato, é www.femama.org.br. Ali tem um menu, né? Encontre uma ONG associada. Então, ali tem endereço, tem telefone. Então, assim, é importante trabalhar em rede e não ficar sozinho. Por exemplo, se tu vai receber, né? Se tu recebeu o diagnóstico do câncer, dá aquele desespero, e agora o que eu vou fazer? Procura uma ONG, vai te aconselhar, né? O pessoal ali acolhe essa pessoa e consegue dar uma ajuda aí. É interessante, Érica. Desculpa, Regina, vai lá. Vá na dupla, a gente está aqui na dupla, é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo e a gente vai em frente e o povo gosta, não é? Porque vê que não é nada superficial. É, nem na verdade, ensaiado, né, Regina? Não tem, só vai. Não tem ensaio, não, porque é o ativismo, somos nós que, enquanto Instituto Avon, e muitos especialistas em todo o Brasil, está aqui ligado nesse Outubro Rosa, não é? Trazendo informações, e não precisa ser nada no meio de choro, né? Grande pesar, nem nada. A gente tem que trazer essa informação, porque são informações que geram vida. E é interessante que o Gabriel Johnson, Mari, eu vou dizer aí para a Érica, ele fala exatamente que a rede de apoio é essencial para o paciente oncológico. As ONGs da hashtag Rede Femama estão à disposição. E aí ele pede para acessar o site. Qual foi o site mesmo, Érica, que você acabou de falar? femama.org.br. femama.org.br. Ali você vai encontrar ONGs associadas à rede. Tem ali pode clicar no mapa, por exemplo, São Paulo, vai lá, clica, abre toda a relação das ONGs. Então, é bem fácil de achar uma ONG associada. Nós, inclusive, do Instituto Avon, somos uma ONG associada à FEMAMA. Nós acreditamos de cabo a rabo sobre a importância da rede. Érica, muito obrigada. Eu sei que a gente está, né, eu preciso liberar vocês daqui a pouquinho, mas a gente tem duas perguntas que eu queria, né, responder. Uma é para a doutora Fabiana, porque é uma pergunta técnica, enfim, doutora, fica super à vontade em responder ou pedir para que ela procure direto o médico, mas uma pessoa pergunta para a gente no Instagram sobre se ela deve fazer uma ressonância para verificar a possibilidade de um câncer de mama dentro dos ductos mamários. A ressonância de mama, ela tem critérios muito... A gente usa para coisas muito específicas, né? Quando a gente fala de diagnóstico de lesão dentro do ducto mamário, ou seja, o que eu imagino que ela pode estar perguntando é sobre câncer in situ, o melhor exame é a mamografia. Porque a mamografia que ela consegue identificar aquele tumor que está dentro do ducto, imagina um tubo, né? E você tem o câncer crescendo só ali dentro. Então, é muito comum até você pedir uma ressonância para uma paciente que tenha um câncer in situ, às vezes, extenso, e essa ressonância não mostrar nada. Então, a ressonância ela tem um papel principal para identificação de câncer invasivo, para identificação de extensão de doença local, para acompanhamento de mulheres de alto risco, então aquelas mulheres que têm uma história familiar muito importante, de vários casos de câncer de mama na família, de pessoas com muitos casos de câncer em idade precoce, ou mesmo naquela mulher que tem uma mama muito densa, que teve um diagnóstico de câncer e que a gente quer ver algo mais porque de repente ela foge da faixa etária de diagnóstico. Então, a ressonância ela é usada mais para
para esse mecanismo ou para essas descobertas. A gente não precisa pedir ressonância para 100% das mulheres, até porque a ressonância, ela vê muita coisa e ela vê também alterações dependentes de fase hormonal. Então, a gente tem que cuidar qual é a fase que está fazendo esse exame, porque às vezes um exame feito numa fase inadequada pode desesperar a paciente, aparecer alguma coisa que de fato não existe, que só apareceu porque ela estava numa determinada fase hormonal. Então, para ver tumor dentro de ducto, normalmente é a mamografia. Ok, doutora Fabiana. Mari, veja o seguinte, eu soube que existiu um Giro pela Vida, eu ainda posso assistir, e parece que a gente ainda tem novidade aí do Instituto Avon para esse Outubro Rosa, é verdade? Ah, legal, Regina. Eu queria falar sobre isso, mas queria antes responder uma pergunta que também chegou, falando, né, da dificuldade de acessar os exames pelo SUS. E queria aproveitar falando da nossa campanha, puxando sobre esse assunto. A gente sabe que é complexo, a gente estava falando disso um pouquinho mais cedo, sobre o colapso que aconteceu no sistema e que dificultou, inclusive, esse acesso. Mas queria lembrar vocês que a gente tem 2 leis importantes para a gente saber, para a gente conhecer no nosso país. Uma delas é uma lei nova que, né, foi aprovada no final de 2019, entrou em vigor em 2020, que é a Lei dos 30 Dias, que garante que as pessoas que tenham sintomas para câncer, que relatem um sintoma quando chegam no especialista, quando chegam na consulta, ela tem 30 dias para conseguir realizar os seus exames e receber tratamento. E começar, né, e entrar para a lista do tratamento. E aí a gente tem a lei dos 60 dias, que é a lei que garante que a partir da data do resultado da biópsia, a pessoa tem 60 dias no máximo que começar a tratar esse câncer dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do SUS. Então, conhecer essas leis é super importante e elas são base de muito do que vocês estão vendo na nossa campanha. Então, a gente vai falar muito, tem falado muito sobre isso o mês todo, falou muito sobre isso num evento no dia 7 de outubro, que eu convido todos vocês a, né, se ainda não viram, a procurar, tá nas nossas redes sociais, tá no YouTube do Instituto, tá no nosso site, e conheçam o site da campanha, que tem todas essas leis detalhadas, tem muita informação. Tenho dados do estudo que a gente comentou no comecinho da live também, que é todomundotempeito.com.br. E essa semana a gente está com uma websérie muito especial, com uma websérie falando de direitos, falando de qualidade de vida, de saúde emocional e com relatos de mulheres que vivem ou viveram câncer de mama. E está disponível nas nossas redes sociais também. Queria convidar vocês para assistirem. Eu sei que a gente já passou do nosso tempo, então eu vou devolver a palavra para a Regina para ela caminhar para o fim. Eu já deixo aqui o meu muito obrigada, doutora Fabiana e a Érica, né? Que incrível ter vocês aqui com a gente. E fica a dica que a gente já vai querer mais, né, Regina? A gente é assim, quando a gente se encanta, a gente não larga o osso. Então, com certeza. Obrigada Você demais. Disse que... Pode falar? Desculpa. Não, queria só agradecer e passo a palavra para a Regina. Queridas, obrigada. E, gente, quem perdeu, quem não chegou no meio, voltem lá para assistir desde o comecinho, que tem bastante coisa importante que a gente conversou aqui hoje, combinado? A Mariana disse que eu ia já começar para o fim, né? Já ia para o fim, mas, na verdade, eu vou para o começo. Eu vou para o começo de novas informações, vou correr lá no Giro pela Vida, no site do Instituto Avon, para ver, tentar chamar as amigas, porque é até o final desse mês, que vai estar lá disponível, né? Toda a nosso material, né? Você vai ter oportunidade bastante para assistir. Tem a websérie que também está livre lá para você começar a assistir, e informações preciosíssimas. Dá tempo de marcar o exame. Não precisa ser só agora em outubro, dá continuidade, porque Outubro Rosa é todo dia, para você, para mim, para todas as mulheres. Muito obrigada a todas e todos que ficaram aqui assistindo, não é? Aqui se regozijando de tantas informações preciosíssimas, e eu só queria ouvir assim, uma frase, uma mensagem da doutora Fabiana e da Érica, para a gente poder dar um tchauzinho para todo mundo. Mensagem, doutora Fabiana, que o povo está correndo para buscar informações lá no site do Instituto Avon. Que gostoso, corram mesmo, busquem informação, informação empodera, informação é sempre bom, né? Então, a gente está aqui exatamente para tirar todas as dúvidas. Vou até fazer um comentário aqui que não é só importante para a mulher, porque o homem também tem câncer, também tem mama, então também tem câncer de mama.
Mas para cada 100 mulheres que têm diagnóstico, a gente só tem um homem, mas também pode ter câncer de mama. Então, amarada aí, ó, palpar a própria mama também, porque em homem a gente não pode indicar mamografia, né? Quer dizer, não é que não pode indicar, mas a gente não indica mamografia de rotina, tá bom? Então, meu agradecimento para todos vocês, foi delicioso, assim, eu fiquei muito feliz por estar aqui com vocês hoje, e vamos seguir o nosso Outubro Rosa o resto do ano, vamos pintar de rosa aí esse ano inteiro, porque a gente precisa realmente de muita informação e muito cuidado para mulheres, para homens, para todo mundo. É isso mesmo, Érica. Também quero agradecer, né, essa oportunidade. Sempre é muito bom a gente ter um espaço para poder falar, né, das coisas que estão acontecendo, das novidades, das oportunidades que tem por aí, das informações, essa troca, né? Hoje, assim, já aprendi bastante coisa com a Luciana, com a doutora Fabiana, com a Mariana, com todo mundo aí do Avon. E reforçar o que a doutora Fabiana falou, né? O outubro não é só o outubro rosa, né? Mamografia, câncer aí, que a gente intensifique nesse mês, mas que ele permaneça, né? Que essas 3 perguntas aí que salvam, fiquem, você já fez sua mamografia, então que as pessoas corram atrás, não só no mês de outubro, né? Que fique aí durante o ano, de janeiro a janeiro, e intensificando agora em outubro. Muito obrigada e até a próxima, né? Até a próxima, Instituto Avon com você, Outubro Rosa, maravilhoso. Olha, quer pegar mais informações? Entra lá no nosso site, conversa com a gente. Mariana Lourencio é a coordenadora da causa do câncer de mama. Tem muita dica para você lá. Um beijo, minha gente. Boa noite. Obrigada.